No vídeo de hoje, vou estar passando para vocês uma introdução simples sobre programação dentro da Unreal Engine. Então, para começar esse projeto, eu criei um projeto em terceira pessoa e o que a gente vai conhecer hoje é a parte do Level Blueprint. Então, vindo até aqui, nessa aba, a gente clica aqui, abre esse cara aqui, Open Level Blueprints, e a gente conhece esse cara aqui. Então, para quem nunca programou dentro da Unreal Engine, esse espaço aqui representa o nosso level. Então, para a gente ter uma introdução simples sobre variáveis, isso daqui já basta para nós. Então vamos lá. Dentro do mundo da programação, nós criamos variáveis e modificamos elas. Então, para o nosso exemplo, eu vou estar criando 3 variáveis, bem simples para a gente começar. Então tá aqui, ok? Então, vou só renomear, então, var 01. Aqui eu vou ter a minha var 02. E aqui eu vou ter minha... Aqui eu vou ter minha var 03. Então o que acontece? Por padrão, dentro da Unreal Engine, quando você cria uma variável pela primeira vez, ela vem como esse símbolo vermelho, que significa que são booleanas. Booleanas, no caso, são verdadeiro e falso. Então, dentro da programação, a gente segue um algoritmo. Então eu vou estar fazendo aqui um algoritmo bem simples para vocês entenderem. Então, se você pega essa variável e arrasta ela até aqui, você tem essa opção de get e set. A diferença entre o get e set está no que? Você pode acessar o valor da variável ou pode definir o valor da variável. Então vamos criar os dois neste caso. Então vou dar um get primeiro e depois eu vou dar um set. Aqui está. Podem ver que por formato elas são um pouco diferentes. Toda vez que você vê esse tipo de variável, significa que você está acessando o valor dela. Ou seja, como estou falando de um verdadeiro e falso, dentro dessa variável ou vai ser verdadeiro ou falso, somente esses dois valores. E aqui eu posso definir esse valor, ou seja, se eu marco como verdadeira, isso significa que ela passa a ser verdadeira, e se eu desmarco, ela passa a ser falso. Porém, para um algoritmo funcionar, a gente precisa de alguém que execute esse cara daqui. Mas antes, vamos conhecer outros tipos de variáveis. Então, se eu vir aqui na minha var 02 e mudar o estado dela, ou seja, não quero uma booleana, eu quero outro tipo de variável. Vocês podem ver que tem várias opções, mas o básico é trabalhar com verdadeiro e falso, algum tipo de texto, vetores, transformadores também, no caso pega a posição, né, do seu objeto, e do tipo numérico. Então, vamos conhecer pelo menos o float aqui. Então, o que aconteceu? Meu var 02 agora passou a ser uma variável do tipo float, o que significa que ele aceita números não inteiros, no caso, ou seja, fracionados. Então o que acontece? Se eu der um get aqui, podem ver que ele é parecido com esse cara aqui, porém muda a cor, né? A Unreal Engine ela facilita um pouco a nossa vida por representar variáveis por cor, mas pode ver que quando a gente dá um get na variável, o formato dela é igual, ok? Então o que acontece se eu der um set agora nesse cara aqui? Então vem aqui e um set. Pode ver que muda um pouquinho, né? Aqui a gente tinha verdadeiro e falso, aqui a gente tem números não inteiros. O que significa que a gente pode passar tanto um número inteiro como quebrado também, certo? Um exemplo, o float a gente usa bastante para porcentagem. Por quê? 1.0 significa 100% e abaixo disso seria os abaixo de 100%, certo? Próxima variável. Vamos usar do tipo integer. O integer ele é bem parecido com o float, porém ele só trabalha com números inteiros. Lembrando que negativo também é um número inteiro, desde que não esteja fracionado. Ou seja, não tenha um número depois da vírgula. Então eu vou dar um get aqui também. E vou dar um set aqui também. Ok? Essas são as variáveis mais básicas que a gente começa. É o suficiente para a gente fazer alguns algoritmos com verdadeiro e falso e utilizando números. Ok? Então o que acontece? Para eu executar um algoritmo bem simples aqui, a gente precisa de alguém que aciona essa programaçãozinha bem simples aqui. Então o que acontece? Um exemplo é a gente usar a própria tecla do teclado, no caso. Então se eu chamar um X aqui, ou seja, estou chamando a tecla X no meu teclado, significa que toda vez que eu apertar ou soltar o X, ele vai executar a próxima função. Um exemplo, vou pedir para tornar o meu var 01 como verdadeiro. Por quê? Por padrão,
quando você cria uma variável do tipo booleana, por pré-definição ela vem como falso. Então o que significa que toda vez que eu apertar o X, eu vou tornar essa variável verdadeira. E depois eu vou botar um outro carinha aqui, somente para teste. Seguinte, vou chamar o begin to play. Deixa eu ver aqui, não tem. Aqui, evento begin to play. Esse evento significa que toda vez que o projeto iniciar, ele vai executar uma função, uma única vez. O que eu vou fazer aqui é pedir para ele justamente fazer essa função que eu estava fazendo com x aqui, né? Vou até deletar ele aqui, para pedir para ele fazer isso aqui uma vez, certo? Então o que acontece? Quando o meu jogo começar, essa variável vai ser verdadeira, certo? Esse é um algoritmo bem simples. Então o que acontece durante um jogo, vamos dizer assim? Vai depender muito do que você precisa. Lógico, isso aqui é bem básico ainda, mas já dá para ter uma noção de que você pode mudar os valores dos seus, das suas variáveis, no caso. Então vamos dizer assim, se eu apertar o X, eu quero que o meu var02 passe a ser 2. Por quê? Toda vez que eu inicio meu jogo, o meu var02 começa como 0, sem nada, ok? Tá lá. E agora eu vou fazer um outro algoritmo bem mais simples, que significa o quê? Toda vez que eu apertar o meu Z, eu quero sair do jogo, porém só se meu var02 for igual a 2. Então como é que eu faço esse algoritmo? Simples. O nosso objetivo é sair do jogo. Então eu vou dar um quit game, certo? Mas qual que é o problema aqui? Se eu executar meu jogo agora, compilar aqui e executar meu jogo, toda vez que eu apertar o Z, eu já saio do meu jogo, porque o meu algoritmo aqui está dizendo que toda vez que eu apertar o Z, eu saio do jogo. Mas eu quero sair do jogo somente quando o meu var02 for igual a 2. Então como é que eu faço isso? Então lembra que eu posso acessar o valor do meu var02, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele aqui, né? Lógico, você pode botar onde você quiser a sua programação, não tem problema, desde que ela siga um fluxo, né, do algoritmo que ela tem que fazer. Então o meu básico já existe aqui, ou seja, quando eu aperto Z, eu saio do jogo. Porém, eu quero botar um desafio, eu quero que somente saia do jogo quando ele for igual a 2. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e a gente vai chamar um cara chamado compare. Compare float. Então, o que acontece? Esse cara, por padrão, ele recebe um valor, né? Então, ele está recebendo esse valor dessa variável aqui e está pedindo para comparar com qual número. Como meu algoritmo, né, a gente definiu que eu queria sair do jogo como quando fosse igual a 2, então é aqui que acontece. Então eu vou segurar o Ctrl, vou clicar nesse cara aqui e vou trazer até o executar, ok? Explicando novamente o que está acontecendo aqui. Toda vez que eu apertar o Z, eu quero que ele compare o valor dessa variável com 2 que eu estou passando aqui. Se ele for igual, eu quero que ele saia do jogo. Se ele for diferente, ele não vai fazer nada, ok? Então vamos testar. Lembrando, como é que está esse algoritmo hoje? Toda vez que ele iniciar o jogo, ele vai ser 0. Se eu apertar o X, ele vai ser igual a 2. Se eu apertar o Z, aí sim ele consegue sair. Mas, se eu não apertar o X no começo do jogo e apertar o Z, ele não vai sair do jogo. Vamos testar então? Então, vindo aqui, o que acontece? Se eu apertar meu Z agora, eu não consigo sair do meu jogo, porque minha variável ainda não está como igual a 2. Então eu vou deixar ela igual a 2 apertando o X agora. Então ela está igual a 2. Se eu apertar o Z agora, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Tá. Então o que acontece se eu apertar o X e o... Tá, então o que acontece agora se eu puder usar minha tecla X e Z? O que acontece é o quê?
Toda vez que eu iniciar meu jogo, a minha variável var01 vai estar igual a 0. Então eu preciso deixar ela como 2 para poder sair do jogo. O que acontece? Se eu ficar apertando o meu Z, eu não consigo sair do jogo porque ela não está no valor que eu preciso. Porém, se eu apertar o X uma vez, e depois apertar o Z, tá. Então o que acontece se eu apertar o meu X primeiro e depois o Z? Então basicamente, quando eu aperto o X, a minha variável passa a ser igual a 2. E se eu aperto meu Z agora, meu personagem consegue sair do jogo. Viu como é simples executar um simples algoritmo? Lembrando, apertei o X, transformei minha variável para o valor 2, e agora sim, toda vez que eu aperto o Z, o meu personagem consegue sair do jogo. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. A intenção era mostrar um pouco o básico das variáveis, e eu espero vocês até a próxima.